Minha imagem está chegando bem aí, não? Para mim tá tudo perfeito. O áudio também não tá cortando. Ótimo. Eu vou, Oi? eu vou começar a disparar o link, já tá ao vivo, tá? Mas eu vou começar Tá bom. a disparar o link para começar a entrar o pessoal para poder começar, tá? Isso. Tá bom, por favor. Falta só o Bruno, só. Uhum. Não tem problema. Ah, ele entrou. Chegamos. Oi, tô ouvindo melhor agora. Tá ouvindo melhor? Eu só não tô te vendo, Bruno. Não sei por que tá travando. Que saco. Deixa eu puxar mais pra perto. Aí. Acho que vamos lá. Tá tudo certo. Wellington, tudo ok? A minha tela tá aparecendo para vocês do vídeo? A tela tá. Perfeito. Wellington, a gente já pode começar? Deixa eu só confirmar com o Wellington aqui para ver se a gente já pode começar. Se você quiser. Meu movimento tá bom aí? Perfeito. Tá sim, para mim tá. Para mim também. Legal. Bom, vamos lá, vamos começar a nossa live. Vou passar aqui um videozinho de abertura. São tempos como os que vivemos que nos obrigam a parar para depois recomeçar. Tempos que nos tiram a liberdade, mas que também nos fazem acreditar. Acreditar que podemos, que venceremos. Haverá tempo para voltar a dar asas aos nossos sonhos, de abraçar quem amamos, de sorrir sem sombras. Haverá tempo para recomeçar, para viajar, para correr, para voar. Voltar a sentir e vibrar ao sabor do vento, do sol, da chuva. Haverá tempo para navegar, para voltarmos a estar juntos. Até lá, ficaremos em casa. E como um todo, um só, venceremos. Bom, olá todo mundo, olá, boa tarde a todo mundo. Eu sou a Paula da WTP Viagens, essa aqui é a nossa primeira live. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Nós temos aqui o nosso convidado, o Alberto, nosso parceiro em Portugal, da DCM Glamour. E
Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre a WTP Viagens. Nós estamos aqui hoje na cidade de Sorocaba. Somos a primeira agência da cidade a implantar e se especializar no turismo adaptado, que é o turismo para pessoas PCDs, mobilidades reduzidas, enfim, entre outros pontos. Um dos nossos destinos que a gente tem aqui que é o nosso carro-chefe, é Portugal. Nós estivemos o ano passado lá em Lisboa, conversamos um pouquinho com o Alberto, fizemos essa parceria, porque ele tem um trabalho muito bonito, muito bacana. Nós da WTP buscamos qualidade sempre para oferecer para os nossos clientes, e essa qualidade vem junto de parcerias de empresas e associações de qualidade. Então, eu vou passar aqui um pouquinho, vou apresentar para vocês o Alberto, ele vai falar um pouquinho da DCM Glamour para vocês, para a gente poder também desenvolver, falar um pouquinho dos roteiros que tem em Portugal, a diversidade de turismo que tem, falar um pouquinho também dessa situação, como se está passando na pandemia, e abrir e passar os roteiros, como eles são adaptados, e o Alberto vai passar aqui para a gente agora. Por favor, obrigada, Alberto, pela presença, e boa tarde. Ora, muito boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Boa tarde, Paulo, Wellington, Ana e Bruno. Todos sejam bem-vindos e é um prazer estar partilhando um pouquinho com vocês esse tema que, a meu ver, é muito pouco tratado, muito pouco cuidado e é um pouco esquecido, mas que para nós tem uma representação muito grande. E a Europa está muito bem preparada para isso, e Portugal tem sido um bom aluno nessa situação também. Então, esse tema sempre nos agradou, sempre estivemos atentos a ele, e a gente vai abordar um pouquinho esses detalhes ao longo dessa live. Como a Paula disse, o meu nome é Alberto Costa, sou diretor-geral da Glamour, uma operadora que, embora tenha sede aqui em Portugal, operamos em Espanha, França, Alemanha, Áustria, e fazemos o circuito dos países do leste europeu, né? República Tcheca, Hungria, enfim. Então, os nossos roteiros têm sempre a particularidade de ser personalizados. Nós não fazemos o que no Brasil chamam de tours regulares, não fazemos, mas aí é uma questão de identidade nossa. Não importa se é um small group, com um casal, já teve o caso, ou um grupo grande, o maior que tivemos até hoje, tinha 203 pessoas, para vocês terem ideia. Era um grupo de 5 nacionalidades, ex-bancários, que já fazem viagem e congressos há muitos anos em vários países, e há 2 anos escolheram Portugal, felizmente. Então, quando me ligaram, muito preocupados com alguns dos assuntos que nós vamos tocar, porque disseram, olha, nós temos algumas condicionantes, umas alimentares, as outras de locomoção, de acessibilidade, porque a maior parte desses indivíduos, para vocês terem uma ideia, tinha no grupo desses 203, gente que estava vindo com os netos. Está vendo a idade do senhor. E quando na Europa a gente se refere a uma pessoa idosa, não tem a mesma, tem pelo menos 30 anos a mais do que aquilo que a gente chama no Brasil de idoso, né? Então, as preocupações são muito diferentes. Então, estamos preparados para isso. O nosso serviço começa na porta de desembarque do aeroporto em que vocês chegam, não importa qual seja na Europa, e termina, os nossos guias largam a mão de vocês no momento em que vocês passam aquela barreira internacional do aeroporto de regresso, não importa se é o mesmo ou não. E lembrando... Pois não? Então, sou eu e o Bruno.
enquanto a Paula vem, só para não quebrar o ritmo, estava dizendo que o nosso serviço começa sempre no aeroporto de chegada e termina no aeroporto de regresso, e uma das preocupações que nós temos é rentabilizar a viagem. Então, o que acaba acontecendo é nós traçarmos sempre os roteiros de forma a que vocês cheguem por um aeroporto de uma cidade e regressem pelo aeroporto, por um aeroporto diferente, já para o destino final. Dessa forma, se nós, falando aqui de Portugal, se o grupo chegar por Lisboa, regressa pelo Porto, não importa o roteiro, ou vice-versa. Mas podemos começar por Lisboa e terminar em Madrid, começar em Barcelona e terminar em Paris, enfim. E, portanto, vamos adaptando o roteiro e os nossos serviços ao melhor conforto para os passageiros, sobretudo para evitar que regressem novamente ao aeroporto do início, né? Porque às vezes não tem muita lógica você começar em Lisboa, por exemplo, vir fazendo Portugal, que é um país vertical, irmos até Santiago de Compostela, por exemplo, que já está no meio da Galiza, e depois vir tudo para baixo novamente, fazer 700 quilômetros para pegar o aeroporto, o voo de regresso em Lisboa. Obviamente, ou regressa pelo Porto, ou regressa por Vigo, ou mesmo por Santiago, também tem aeroporto internacional, enfim, e, portanto, nos adaptamos. Eu estou, como vocês já devem ter reparado, falando um pouquinho mais pausadamente, por respeito aí ao trabalho do Bruno, e imagino que não seja fácil. Perfeito. E, Alberto, fala com relação aos roteiros dentro de Portugal. Hoje a gente tem a informação de que Portugal é um dos melhores países, ou teve o melhor desempenho com relação à acessibilidade. O país hoje, a gente pode perceber que ele é acessível a todos, a sua grande maioria enfim, de parte cultural, gastronômica. No caso, falando agora montando um pacote em Portugal, como é que funcionaria, como funciona, a gente consegue passar para eles como é que funciona essa parte de acessibilidade? Porque a gente sabe que, assim, é um destino também bastante procurado, principalmente por senhores, pessoal já da terceira idade, e também é uma divulgação diferente, porque, assim, Portugal, na verdade, ele passa da gastronomia, ele passa da cultura. Hoje você tem o surf muito presente, você tem que é a parte de esporte, não só também como o golfe no Algarve. Então, é possível, assim, personalizar algumas atividades como essa para esse público acessível? Paula, não só é possível, mas é recomendável. E, inclusive, esses grupos normalmente não são todos homogêneos. Ou seja, as necessidades, o que nós chamamos em Portugal ou na Europa, porque Portugal segue uma diretiva comunitária para acessibilidade, né? Essas diretivas não foram inventadas em Portugal, nem em Espanha, elas são discutidas a nível da União Europeia, e quando se chama diretiva é porque não é uma lei, é uma direção, e depois cada país leva X tempo, discute com Bruxelas, com a União Europeia, para transpor para a sua legislação nacional. E, portanto, são diretivas europeias. A diretiva de acessibilidade chama exatamente, genericamente, a este problema que nós estamos falando, de PNE, pessoas com necessidades especiais. Não importa quais sejam, podem ser dificuldades motoras, podem ser dificuldades auditivas, visuais, cognitivas mesmo, de expressão verbal. Então, o grupo, muitas vezes, não é uniforme. E nós
procuramos, claro, saber, através de vocês primeiro, quais são as necessidades específicas de cada grupo, inclusive alimentares. É normal nós cuidarmos da parte das refeições completamente, de forma que um grupo como esse, que não pode simplesmente ser largado, imagina, numa cidade, no centro da cidade de Lisboa, pronto, cada um vai almoçar onde queira. Não. Então, nós temos que ter um carinho todo especial para ter esse menu já discutido e já preparado quando o ônibus chega, a refeição está, os garçons estão esperando, né? A refeição vai ser colocada na mesa ao mesmo tempo que as pessoas sentam, né? Então, para responder concretamente à sua questão, você falou de praia, golfe, obviamente, é bem mais simples, mas, para ter uma ideia, as praias em Portugal estão adaptadas, inclusive, para cadeirantes. Então, você tem uns carrinhos próprios e pessoal preparado na praia, treinado, não são todas as praias, obviamente, nós vamos escolher aquelas que tenham esse tipo de serviço, para que, se houver alguma pessoa que, dependendo do peso ou dependendo da sua locomoção, tenha que entrar na água, mas com segurança, sai da cadeira, é colocado exatamente nesse equipamento, ele é guiado para dentro da água e a pessoa nunca está sozinha e é retirada. A mesma coisa, existem em muitos hotéis elevadores para PNEs, elevadores para piscina. Por exemplo, você senta, mesmo um cadeirante sozinho, sem qualquer ajuda, né? Quando tem ajuda é mais fácil, mas imagine sozinho, ele se aproxima da borda da piscina, tem um equipamento, que é uma cadeirinha, a pessoa se muda para lá, roda automaticamente e aquilo é hidráulico. Ou seja, depois que a cadeirinha já está em cima da água, ele vai baixando a manivela, vai esvaziando a água que tem no êmbolo, a pessoa entra e faz o processo inverso quando sai. Então, muitos dos hotéis estão adaptados a isso. Nós, por exemplo, estou falando na questão da locomoção, já vou às outras dificuldades. Mas, no caso da locomoção, nós temos, inclusive, na Glamour, scooters elétricas. Então, é mais do que uma cadeira de rodas elétrica, é uma scooter. Vocês já devem ter visto, são equipamentos elétricos, redundantes, que têm uma autonomia muito grande, de 24 ou 25 km por dia, ninguém anda 25 km por dia. Então, é perfeitamente... ela é desmontável em 3 partes. Então, o motorista do ônibus coloca 1, 2 ou 3, enfim, as que forem, na bagageira e depois monta, porque aquilo é só por encaixe mesmo, tem umas travas, e a pessoa senta e faz o seu tour confortavelmente e autonomamente, o que é também importante do ponto de vista de autoestima da pessoa que tem alguma necessidade especial, né? Então, nós dotamos os ônibus com isso e temos, obviamente, esse cuidado. Muitos dos ônibus, até públicos, eles já têm um sistema de elevador, ele baixa a suspensão para nivelar com o meio-fio, com a calçada. Isso não é feito só para pessoas com necessidades especiais, é feita também para carrinhos de bebê, para bicicletas, por exemplo. Os ônibus existem, inclusive os públicos, têm locais para você, cinto de segurança próprio para cadeirantes, para o carrinho de bebê, de forma que as pessoas se sintam confortáveis. Logicamente, estou falando de um circuito pequeno, urbano. Quando é uma viagem, como é lógico, as pessoas vão sentadas tradicionalmente no nosso ônibus e a scooter, como é lógico, vai lá atrás, né? Então, isso é uma das questões. Uma das perguntas que fazem muitas vezes é deficiência auditiva, o que é que acontece se a pessoa estiver sozinha? Não tem problema rigorosamente nenhum. Claro que nós nunca vamos deixar o grupo sozinho, né? Mas suponha que alguém
quer sair e do grupo e que não esteja, nesse momento, acompanhada por nós, imagina à noite. Os sinais sonoros nas faixas avisam quando a pessoa deve atravessar, né? O circuito não vamos andar, como é lógico, com este perfil de grupo em metrôs, mas se fôssemos, tal como acontece no Brasil também, porque é obrigatório, tem exatamente as faixas no chão para a pessoa saber exatamente onde há de parar. Quando nós temos, por exemplo, roteiros religiosos, nós temos inclusive um padre que faz exatamente o trabalho do Bruno. Então, assessora ou reza a missa em Libra para que as pessoas se sintam, obviamente, integradas também. Por exemplo, as botoeiras de todos os elevadores, obrigatoriamente na União Europeia, tem braille. Então, não há o perigo de você chegar num hotel, por exemplo, e não saber qual é o seu andar. Está lá, obviamente, escrito. Há muitos dos restaurantes, e neste caso nós escolheremos esses, que têm o cardápio em braille. Para além da, claro, a explicação que o próprio garçom também dá, né? Mas tem o cardápio em braille. Nós, para facilitarmos um pouquinho isso, nós tratamos de tudo antecipadamente, como eu disse, para que as pessoas tenham o maior conforto possível e quando cheguem no hotel ou no restaurante, já estejam sendo esperados na mesa pelos garçons e dessa forma é bem mais confortável, né? Eu não sei se respondi à sua pergunta. Respondeu perfeitamente. Uma outra questão também, Alberto, qual as possibilidades, vamos supor, a gente personalizar um passeio ou uma viagem para Portugal em família. Nós temos um casal, essa é a dúvida de algumas pessoas com relação ao destino, às vezes até por um pouco de falta de conhecimento do destino, mas fica um pouco com aquela ideia em mente, mas eu vou a Portugal com 2 crianças, será que eu consigo fazer alguma atividade, interagir com elas dentro do país? Eu sou suspeita a falar que eu sei bem que é possível e é extremamente gostoso, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como funciona, quais são as possibilidades para montar uma viagem dessas, então, no caso de uma família com crianças pequenas? Olha, nós temos, inclusive, o país e a sociedade, de uma maneira geral, não é uma questão só do turismo, a sociedade, de uma maneira geral, já está de tal forma sensibilizada para isso, que tudo está preparado, é só uma questão de... É quase como um cozinheiro, né? Que nesse caso somos nós, vamos escolhendo os ingredientes. Muitos dos hotéis que nós escolhemos nesses casos, eles têm, inclusive, um serviço de babysitting. Então, suponha que... dessas 2 crianças, uma é um bebê mesmo, com 2, 3, 4 anos, e depois tem um menino de 8, 9, né? Vão fazer atividades diferentes, requerem atividades diferentes. Então, um vai ficar realmente cuidado, e os pais podem perfeitamente ir fazer um tour, por exemplo, não muito longo, como é lógico, mas porque não vão querer se ausentar dos filhos durante muito tempo. Mas imaginem que vão querer almoçar, descansados, ou fazer uma prova de vinho, ou fazer um passeio de canoagem aqui em Pontes de Lima, ou nos Arcos de Valdevez, ou na Serra do Gerês, por exemplo, que é um parque natural. Eles têm a certeza que os filhos, além de não conseguir sair do hotel, vão estar 100% cuidados por profissionais. Então, esse serviço já existe. Inclusive, para o rapaz de 8, 9 anos, existem uns pôneis, ou seja, nós discutimos com os hotéis o que é que eles vão fazer com essas crianças, se é um menino ou se é uma menina, ou se é um grupo de 3, 4 jovens. Quando é o caso, já temos colocado, inclusive, fazendo stand-up paddle, mas aí vão os pais, né? Os pais vão também. Stand-up paddle num dos braços do rio, um curso, você falou de surf,
Nós temos aqui escolinhas de surf, a do Estoril é uma delas, tem na Nazaré, tem aqui em Viana do Castelo, onde eu estou. Portugal é conhecidíssimo por fazer parte, muitas das suas praias fazem parte do circuito de turismo e de surf, mas tem kitesurf, então é perfeitamente normal nós, por exemplo, levarmos os adultos a uma programação, fazer uma prova de vinho orgânico, por exemplo, e eles sabendo que a nossa guia, são 2 vans, uma deixou a garotada na escolinha de surf e fica lá esperando que acabe o surf e leva, por exemplo, para a canoagem. E tem o lanche e tal, e depois à noite, ou no final da tarde, se juntam com os pais. É possível também montar um roteiro também. No Algarve, no Algarve se tem alguns parques aquáticos também. Sim. É possível também integrar um dia num dos parques aquáticos no Algarve, que você já aproveita e conhecer a região, que é belíssima, e também fazer uma atividade com a criança ali no parque aquático. É possível também integrar essa... Perfeitamente. E o guia vai sempre junto, ou seja, eles não são colocados lá, tá vendo? Então, o guia está junto, fazendo, no fundo, um papel de babysitting, tomando conta realmente como se fosse a própria mãe, não é? E, portanto, está junto. Mas você falou do parque aquático, no Algarve existem vários, mas temos, inclusive, outros parques igualmente interessantes, que são parques temáticos e que passam muitas vezes ao lado dos grandes circuitos e do conhecimento das pessoas. Por exemplo, nós temos no Alentejo um safari. Então, é uma fazenda gigantesca, com zebras, com rinocerontes. Você faz mesmo um safari, obviamente, de carro, né, o de Jeep, e faz exatamente um safari, depois come, tem os avestruz, as emas, os jacarés. É muito interessante dar esse tipo de experiência que a pessoa imagina que tem que ir na África do Sul ou no Kruger para fazer. Temos isso a 2 horas de Lisboa, entendeu? Isso que é o engraçado. Isso que é o engraçado de Portugal, assim, que as pessoas, quando elas visitam, elas descobrem muito mais do que o vinho, do que o bacalhau, que de fato são perfeitos, são ótimos, enfim, de alguns souvenirs, doces, enfim, a culinária portuguesa é muito rica. Mas o interessante é isso, você chegar e poder ver a diversidade que você tem de fazer um passeio, talvez no inverno na Serra da Estrela, para fazer enfim, um passeio de esqui, ou talvez um verão no Algarve, também aí no litoral de Lisboa, que também tem lindas praias. Atividades para vezes também tem desculpa, o aquário, que é lindo, então também é uma coisa bem bacana. Então, é um país muito rico, eu falo que ele é pequeno, mas ele é rico, na verdade, ele tem uma riqueza muito grande de atividades e de cultural que você tem, que você troca, que eu acredito que é uma troca que você tenha desde o primeiro momento que você pisa aí. A pessoa, quando ela entra em Portugal, não sei, já tem um sabor diferente, já tem um cheiro. E a nossa função como profissionais do turismo é surpreender sempre o cliente. É claro que eles vêm com aqueles clichês que a gente aqui come bacalhau todos os dias, que só tem vinícola, que só tem monumentos, que só tem história, que só tem... Não? E não é o caso, né? Nós, muitas vezes, surpreendemos o cliente quando é, por exemplo, um público jovem, ainda há pouco tempo aconteceu isso, deles estarem, quando estava chovendo, não tem muito o que você fazer, né? Mas o que é que a gente fez? Colocou o pessoal dentro de um kartódromo interno, indoor, né? Existem inúmeros em Portugal. Se o tempo está bom, você pode ter, além desse safari, tem um parque jurássico
impressionante, impressionante. Até, aliás, eu acho que quem se diverte mais, tal como na Disneylandia, são os adultos. Normalmente. As figuras são muito reais, são em tamanho real, e é um parque temático, entendeu? E está colado com Fátima. Então dá para você juntar o dinossauro e a procissão de velas. Não tem problema nenhum. É uma aventura com um finalzinho de paz perfeito. Não é? Há uma coisa muito interessante, que também, mais uma vez, já que estamos falando de exemplos de experiência, e que nós colocamos muitas vezes, sempre que justifica, naturalmente, nos roteiros, é visita às grutas. Portugal tem grutas maravilhosas, cheias de estalactites e estalagmites, com rios correndo dentro, com música ambiente, porque aquilo são espaços imensos e que têm uma acústica fantástica, então colocam música. Há, inclusive, recitais dentro das grutas. Há algumas delas que têm um acordo com vinícolas e guardam garrafas de vinho, fazem adega dentro, usufruindo da temperatura constante. Então, é um dia muito bem passado, por exemplo, e essa até que eu me estou referindo, tem um parque aquático por cima. Então, enquanto os jovens podem estar escorregando na água, né, os adultos podem estar perfeitamente quase no subterrâneo desse mesmo parque, visitando uma gruta calcária com milhões de anos, né? Então, é realmente um país muito diversificado, muito denso, e a nossa função não é fácil, porque de tanta variedade, tanta diversidade que nós temos que escolher como pinças, né, aquilo que melhor se encaixa ou convém para cada grupo, segundo o seu grau de interesses, a sua faixa etária e as suas limitações, como qualquer grupo tem. Então, pode ser até só uma limitação alimentar. Quantas vezes nós temos recebido grupos, por exemplo, de Karcher, grupos judeus, e a alimentação é aquela, né? Aliás, não poderia ser de outra forma, né? Quando pessoas têm alergias a marisco, enfim, a várias outras coisas, nós, sabendo disso, já personalizamos, inclusive, a comida e a bebida. Então, eu acho que Portugal não ganhou por 3 vezes o título de melhor destino turístico do mundo até o ano passado. Este ano ainda não foi atribuído. Não ganhou esse título por influência, nem teria condição para isso. É realmente por mérito. E o mérito, claro, vem das infraestruturas, dos campos de golfe que você falou, da limpeza das águas, enfim, mas também, e sobretudo, dos recursos humanos. Porque se o país não tivesse investido, como eu assisti nos últimos 25 anos, em treinamento de jovens que 25 anos depois eles estão com 40 anos, estão à frente dos hotéis. Eles vieram de escolas de gastronomia. Então, e nós temos várias. Inclusive, fazemos um roteiro para profissionais e amadores também, mas enfim, curiosos, só gastronômico, em que visitamos essas escolas. Você faz parte daqueles workshops, que é muito interessante para quem gosta do ramo, naturalmente, de doces conventuais, você falou neles, e você participa com os estudantes, é monitorado pelo professor, eles até gostam que nós os abordemos, porque faz parte, é uma motivação a mais para os alunos. E depois, normalmente, nós fazemos um almoço na própria escola de hotelaria. E quem serve você, ou o grupo, os seus clientes, são também os estudantes de hotelaria, porque serve de treinamento para eles, né? Uma coisa é eles treinarem entre si,
Entre eles, e outra coisa é treinar com clientes reais, né? Em que ele tem que servir o vinho da forma correta, enfim, seguir as normas, né? Então, agora, as novas normas, né? Então, é muito interessante ver um país, por um lado, pequeno, é um país que tem, para vocês terem uma ideia, a área do Sergipe, mas é um país muito denso e é curioso que a densidade, inclusive, não é homogênea. Você falou do Algarve, à medida que você vai subindo no país, a densidade de culturas, de história, de experiências, cidades diferentes, de paisagens, vai aumentando até aqui onde eu estou. Exato. Uma outra questão, assim, Portugal, por ter essa diversidade de turística a oferecer, você acha que existe algum período do ano em que seja melhor para ir a Portugal? Existe algum mês, algum determinado período no ano em que seja de fato melhor viajar a Portugal? Ou depende muito, na verdade, do perfil do passageiro, do que ele está em busca? Claro, se a gente for falar em verão, normalmente mais praias, as pessoas aqui no Brasil não tem tanto conhecimento ainda das praias, das lindas praias que tem o litoral inteiro de Portugal. Como que funciona essa parte do clima? Qual seria o melhor período, ou na verdade vai depender mesmo do perfil do passageiro, do que ele está buscando no destino, para poder se definir isso? Paula, você fez uma pergunta interessante, porque cada vez menos nós temos um turismo sazonal em Portugal. Antigamente era assim: bom, férias é praia, praia é verão, verão é ali de junho, reparem o dia que está fazendo hoje, fez muito calor, e até final de setembro. E o resto não existe. Cada vez é menos assim. E, inclusive, por dois motivos. Não só porque as pessoas que podem viajar já não são o mesmo perfil que podiam viajar antigamente, ou seja, cada vez nós temos mais pessoas que não dependem do ciclo do ano letivo, do ano escolar, não tiram férias junto com os filhos. Esses, obviamente, como já foi o meu caso, não tinha outra opção, e nessa época era assim. Mas cada vez é menos assim. O poder aquisitivo das pessoas que possa se dar ao luxo de ter outras experiências fora do pico do turismo na Europa é cada vez maior. Por exemplo, se você quiser colocar as pessoas pisando uva nas vindimas, ir numa festa e com uma tesoura na mão e um chapéu de palha numa vinícola, ou colhendo cerejas na Ilha da Madeira, ou mesmo aqui em cima, no norte, tem que ser naquela época. Então, vindima é final de setembro, início de outubro, e cerejas é agora. Final de maio, início de junho é agora. Então, nós conseguimos sempre, não dependemos do clima, não dependemos. O que fazemos é adaptar. Eu ainda há pouco falei de uma atividade que não importa, pode estar chovendo canivetes lá fora. Um circuito de kart dentro de um pavilhão enorme é uma coisa que você faz tranquilamente. Uma visita a uma vinícola, se está chovendo, nós inclusive vamos escolher uma que seja completamente subterrânea. Você anda 1,5 km debaixo de catacumbas e descendo sempre. E você vai se surpreendendo, porque para além da parte vinícola e das aguardentes e dos espumantes que vão existindo, você vê uma coleção imensa de obras de arte de todos os tipos. Africana, tem quartzo, máscaras, enfim, é uma quantidade, uma exposição do Gandhi, é muito interessante você ver isso misturado com o vinho. Então, nós muitas vezes costuramos todas essas experiências independentemente do tempo.
Lógico que se o jovem quiser vir para um curso de surf, é lógico que também não depende, claro, se estiver chovendo muito não vai, porque aí o monitor não deixa, mas já não depende disso, porque ele vai para a água, né? E já sabe que ele aluga, tal como no esqui, né? Aluga a roupa, tem a prancha, não precisa vir com nada, tem tudo aqui, né? Sim. Caiaque também, então, o kitesurf, os equipamentos tem todos aqui. E não importa se ele é iniciante ou se já tem experiência, nós conseguimos sempre adaptar isso. Então, para responder cabalmente à sua pergunta, não temos nenhuma restrição de clima. O cliente precisa, é claro, saber que se aquilo que ele busca é uma experiência de neve, logicamente não é no verão, né? Sem dúvida. E claro que quando estamos, por exemplo, na Suíça ou mesmo na Áustria, até no verão nós temos nos Alpes neve perpétua. Mas aí é diferente. Portugal não, um país mediterrâneo. Então, mas temos muitas outras opções, independentemente do clima. O importante é o cliente definir o que quer. E dá também, Alberto, para conjugar Portugal também com outros destinos, como você falou no começo também. Então, qual tempo, o que você sugere, o que seria sugestivo em questão de tempo para quem às vezes até está com um orçamento um pouco mais contido, mas que quer ali passar um tempo, conhecer, pelo menos saber mais sobre Portugal e ao mesmo tempo conjugar ele com outro destino também. Quais são as opções que temos e qual tempo, mais ou menos, se pode dar como base, né? Vamos dizer, porque o tempo, na verdade, é relativo para cada um. Às vezes eu posso fazer um tour com 3 dias, como eu posso demorar 7 dias. Vai depender muito do desenvolver, claro, de você no local. Mas, assim, qual a sugestão, assim, e o que você sugere também, até como encaixe para conhecer junto com Portugal, aproveitando o acesso à Europa, ali para poder fazer uma conexão de dois países bacanas ou... Olha, deixa eu só colocar uma questão que é horizontal em todos os grupos e em todos os momentos, qualquer faixa etária e qualquer país. Na Glamour, nós só fazemos tours com calma. Ou seja, é para você degustar. Não importa se o garoto é muito enérgico e tem 15 anos e está com as hormonas ao máximo. Não interessa, ele vai para o kart e não tem tempo para ele sair. A gente se combina X horas e ele vai degustar esse kart ou esse surf. A mesma coisa vai acontecer com um adulto numa vinícola. Nós, exatamente por causa disso, é que nós nunca usamos guias locais. Os guias são sempre da Glamour, mesmo acompanhando do início ao final. Então, o guia está perfeitamente preparado para dar uma explicação tão profunda quanto o cliente queira da Catedral de Toledo ou uma vinícola em Portugal, ou um campo de golfe no Algarve, ou um passeio de barco nas grutas do Algarve, né? Então, o guia é sempre o mesmo. Isso é, digamos, transversal. Mas para responder à sua pergunta, claro que depende um pouquinho do orçamento do cliente. Se o orçamento já está muito contido, convém, inclusive, conhecer bem um país e pensar em conhecer o próximo numa próxima viagem. Mas, com aqui, as distâncias são muito pequenas, dá perfeitamente para integrar algumas e fazemos isso muitas vezes, sugestão inclusive até nossa, porque há coisas do outro lado da fronteira de tal maneira interessantes que é um pecado você não sugerir ao cliente para fazer. Então, algumas cidades que estão próximas à fronteira de Portugal, neste caso em Espanha, têm locais fantásticos para você visitar, como é o caso de Santiago de Compostela, aqui no norte,
toda a costa da Galiza, o Cabo Finisterre, enfim, toda Baiona, que é uma cidade lindíssima, e todas elas muito bem adaptadas às acessibilidades, então o problema nem se põe, entendeu? Em Portugal ou em Espanha, o problema nem se põe. E quanto mais para o centro da Europa, melhor ainda fica. Mas estava falando, por exemplo, estava falando com um exemplo de Salamanca. Quando estamos no Alto Douro, vinheteiro, nós já estamos em Trás-os-Montes. Salamanca é uma cidade lindíssima em Espanha, está muito perto da fronteira. Então, dar um pulinho lá para ver aquilo que os espanhóis conhecem como a cidade dourada, dourada porque as pedras dessa região são um tipo de pedra muito amarelo. E de manhã cedo e agora no final da tarde, quando a luz incide, todos os edifícios parece que brilham a ouro, né? Por isso se chamam Cidade Dourada. E é uma cidade lindíssima, com uma universidade fantástica, é uma experiência deliciosa. Então, ir comer lá um Ramon ibérico, com calma, fazer uma visitazinha no centro histórico, que só dá para visitar a pé mesmo, então o ônibus para ali perto, e escolhemos uma das ruas, não tem nem degrau, né? Então dá bem para as pessoas, não importa a idade, se encantarem. A mesma coisa quando estamos em Évora. Mérida é uma cidade com uma relíquia e umas ruínas romanas fabulosas e portanto, fica ali a 1 hora de ônibus. Então, costumamos fazer exatamente isso. Já para não ir para muito mais longe. Agora, se o orçamento já é um pouquinho mais alargado, mais elástico, podemos aí fazer, por exemplo, fazemos isso muitas vezes, saímos de Lisboa, vamos por Évora, atravessamos a fronteira, descemos para Sevilha, fazemos as cidades históricas de Ronda, Granada, Córdoba, desculpa, Bruno, estou indo muito rápido. Então, podemos fazer exatamente essas cidades históricas da Andaluzia, levar os clientes para comer, para assistir um show de Flamengo, por exemplo, e depois fechar em Madrid, né? Que é uma cidade monumental. Podemos depois começar em Barcelona e terminar em Paris, fazendo os castelos do Loire, fazendo a zona ali de Cognac, Poitiers. Olha, por exemplo, antes de chegar lá, tem Toulouse, podemos ir à região da Provence, olha, nesta época, ver as lavandas. São programas para fazer tranquilo, você não vai subir grandes coisas, o que subir também numa scooter pode fazer tranquilamente, e é aquela garantia de boa qualidade de serviço, né? Uma viagem que nós procuramos fazer com que seja inesquecível para o cliente. A viagem ela tem que ser apreciada, na verdade. É o que você disse, ela sempre tem que ser feita com calma, e acredito piamente que Portugal e os países da Europa são mesmo assim, porque são muitas peculiaridades, que o gostoso é vivenciar e participar ali, mas exatamente como você falou, sem essa pressa enfim, de querer fazer várias atividades ao mesmo tempo, porque você acaba, além de você acabar se perdendo também na sua viagem, você acaba não aproveitando muito. Então, esse que é o interessante. E uma outra coisa também que eu queria falar com você era referente agora, a gente está passando por esse momento de pandemia, e eu queria falar um pouquinho sobre como é que está Portugal com para receber os turistas. A gente sabe que hoje a nossa situação aqui no Brasil ela está um pouquinho bastante mais complicada do que a daí, então vai caber um pouquinho também de cada um de nós fazer a nossa parte, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está saindo, porque a gente tem visto muitas informações super positivas com relação a Portugal,
vocês têm, o país tem saído muito bem com relação a essa pandemia. Queria ver como você contasse para a gente um pouquinho como é que está essa volta do turismo, o que é o ideal para nós brasileiros hoje, tendo em vista que nós temos aí algumas restrições nesse momento, mas eu acho que é um momento para as pessoas planejarem, você planeja com mais calma, vê os outros pontos, então eu acho que pelo menos para nós brasileiros e para as pessoas que têm vontade de viajar, esse é o momento, talvez, de sim ficar em casa, como a gente falou ali no comecinho do vídeo, para a gente poder sair dessa pandemia, mas é o momento de se planejar também. As pessoas podem descobrir que você fazendo um planejamento com antecedência é mais proveitoso em milhões de sentidos, porque você ainda consegue, principalmente por você estar trabalhando com produtos e serviços personalizados, então vai fazer ali com que a pessoa consiga ainda colocar ou tirar determinados serviços, fazer um planejamento melhor e mais conclusivo na hora mas as pessoas ainda têm esse recuo do coronavírus, viajo, não viajo, como tá o destino, como não tá. Então, fala para mim um pouquinho como é que tá por aí. Deixa eu ser um pouquinho pragmático e otimista. Pragmático no seguinte sentido: pensem sempre, por uma questão de garantia, pensem em planejar qualquer viagem a partir de agora, mas pensem em planejar para 2021, para ficarem tranquilos. Isso porque, muito antes disso, vocês já têm aqui boas notícias, eu vou falar delas, mas como vocês ainda estão atravessando um período complicado, é muito mais seguro, até psicologicamente, você planejar as viagens para 2021. Não importa qual seja o mês. O planeta inteiro está fazendo isso, na minha opinião. Nós não temos parado, Paula, não temos parado, eu mesmo, pessoalmente, não parei hoje, fazendo orçamentos para viagens de 2021. Para você ter uma ideia, nós tivemos um grupo, aliás, nós tivemos que adiar, como vocês imaginam, tudo que estava previsto. A nossa agenda este ano estava rebentando pelas costuras. Eu já não sabia mais onde é que ia buscar guias para cumprir aquilo que a gente já estava comprometido. E tivemos que adiar tudo isso. Um desses grupos adiou para junho do ano que vem. E como eu, inclusive, até já tínhamos pago o hotel, mandamos um e-mail para o hotel dando uma nova data, junho do ano que vem. Sim. Esse grupo era para ter sido agora em setembro. Eles adiaram para junho do ano que vem. A resposta do hotel foi: nós estamos lotados. E disse: não, mas não é junho deste ano, é de 2021. Disse: 2021, nós estamos lotados. Ou seja, a expectativa que existe no mercado europeu e o português em particular de um boom de viagens no ano que vem é talvez diretamente proporcional à depressão que se abateu desse coronavírus do final de fevereiro até agora. É diretamente proporcional. Ou seja, vocês, se planejarem isso, planejem com segurança para o ano que vem e vão ficar mais tranquilos. Situação atual de Portugal. Portugal tem sido, obviamente, as notícias que têm aparecido aí têm sido boas, porque Portugal foi um bom aluno. Normalmente, Portugal é um bom aluno em algumas coisas metódicas. Estruturantes. Depois é mau aluno em outras coisas. Mas nas coisas importantes, realmente Portugal tem sido um bom exemplo e, às vezes, até um balão de ensaio, um laboratório para muitas outras nações em várias outras áreas. Mas nesta, em particular, do Covid, aconteceram duas coisas muito diferentes do que aconteceu nos outros países. Uma delas foi logo em fevereiro, e eu estava chegando exatamente, estava em Munique ainda, estávamos vindo para Portugal,
feito aquele circuito que eu mandei para você dos castelos da Áustria e da Alemanha, e terminava em Munique. Estávamos na 3ª ou 4ª semana de fevereiro. Começo recebendo telefonemas, inclusive de pessoas da família que eu tenho ligadas à área médica. Alberto, onde é que você está? Fica em casa, põe todo mundo trabalhando em teletrabalho, fica em casa. Eu disse, mas o que é que houve? Disse, não, uma tal de pandemia. Eu disse, mas o que é? Eu disse, não interessa, fica em casa. Bom, e foi o que todo mundo fez. As mães foram buscar as crianças à escola, à creche, os professores se reuniram. Você viu, inclusive, alguns museus que os funcionários se negaram, antes que o governo tivesse dito alguma coisa, os funcionários se negaram a abrir as portas para as pessoas entrarem e foi todo mundo para casa. Aí o presidente da República e o primeiro-ministro se juntaram com os sábios, ou os homens de ciência, e acabaram concluindo que a situação era bem mais grave do que aquilo que eles imaginavam no início. No início imaginavam que aquilo ficava na China, depois ia ficar lá para o norte de Milão, e quando se aperceberam que ia chegar aqui mais dia, menos semana, tomaram as medidas corretas. Que foi as empresas, como aí, né, que puseram o pessoal em layoff, puseram, eles pagaram a cada uma das pessoas, as empresas por autodeterminação colocaram as pessoas em férias, enfim, deram férias antecipadas. Isso fez com que o país fizesse um bom confinamento. E, obviamente, a tal famosa curva foi finalmente achatada, porque o Estado estava preocupado, porque realmente, tal como aí, ninguém estava preparado. Não havia intensivistas, não havia máscaras, não havia ventiladores, não havia nada. Né? Então, agora, esse problema não existe, já foram comprados, já inclusive foram desmontados os hospitais de campanha, e uma das coisas que é interessante é que, setor por setor, a vida começou a voltar ao normal, e neste momento está tudo aberto. Tudo aberto. A vida em Portugal voltou a estar normal. Há alguns poucos setores que ainda não voltaram, o caso dos grandes espetáculos, shows musicais, isso, obviamente, grandes manifestações, isso ainda está proibido, mas os shoppings estão abertos, os restaurantes estão abertos, os hotéis tiveram que conseguir aquele selo de Clean Safe e se adaptar, e estão adaptados, tendo o selo pode abrir, e as coisas estão voltando ao normal. Claro que aquilo que chamam um novo normal é você chegar num restaurante e ver que as mesas estão mais afastadas. O rapaz vem atender você de máscara, você num hotel agora não tem mais aquele buffet que tinha antigamente, em que ia lá se servir para cima da salada e respirar para cima da salada. É servido à francesa, então o garçom traz a sua salada de fruta, se você quiser mais, ele traz outra vez da cozinha e vai fazendo assim. Mas, de resto, eu não noto ninguém em pânico, entendeu? Quando eu vou no mercado, tem lá um funcionário com uma prancheta, sabendo que já entraram 200 pessoas e você só pode entrar mais 2 quando saírem as outras 2. E fica todo mundo ordeiramente com o distanciamento marcado no chão. Ninguém reclama, entendeu? Quantas vezes eu já fui a algum supermercado, passei no estacionamento, tinha uma fila muito grande, vou em outro. Pronto, e chego lá e coloco a minha marca, fico esperando a minha vez, entro, compro. Não tem grande mistério, entendeu? Então, claro que eu sei que a situação aí ainda não é assim, e por isso, para fechar o assunto dentro daquilo que você falou, eu sugeria que as pessoas aceitassem essa mensagem de tranquilidade, entendeu? Não é só uma frase feita, vai passar. Tudo vai passar na vida, né? Inclusive nós. Sem então, dúvida. Não adianta ficar em pânico. É bom ter medo. Medo é uma coisa boa. A natureza nos deu medo para a gente se defender. Pânico é uma coisa terrível, porque ou você toma a atitude errada, ou não toma atitude nenhuma, que às vezes ainda é pior. Né? Uma atitude errada você ainda consegue consertar. Uma não atitude ou uma omissão, você não consegue mais resolver. Então, se pensarem em, talvez pela primeira vez,
na vida. Dizer, puxa, eu não vou poder viajar este ano. Ótimo, não tem problema. Isso só quer dizer que se a viagem for para agosto do ano que vem, para as vindimas em Portugal, em 2021, eu tenho 14 meses para pagar, 15 meses para pagar. Né? Exatamente. Exatamente. O passageiro, ele se planeja financeiramente, o que acaba sendo viável, inclusive, quando ele está no destino, porque você já tem mais de uma porcentagem paga da viagem, então você acaba ficando um pouco mais flexível, até nas atividades e fazer um jantar, enfim, fazer alguma coisa diferente. E, na verdade, hoje o setor inteiro ele tá se adaptando a esse novo. A gente só precisa, como você disse mesmo, ter medo, mas ter a tranquilidade de que tudo vai voltar à normalidade, sem dúvida. A gente já está voltando aí com os aéreos, a aviação já está se reprogramando, se refazendo também junto a essa pandemia. Deixa eu só, me permite só interromper você, porque agora me lembrei de uma coisa interessante. É que, quando você disse que as pessoas, obviamente, são preocupadas, eu sugiro vivamente que as pessoas desliguem a televisão, assistam menos frequentemente, porque nós somos tão bombardeados que perdemos um pouquinho o foco. E eu estou falando isso porque me lembro de uma senhora, eu já não me lembro se ela é austríaca ou é alemã, mas uma senhora de 90 e poucos anos e que tinha sido entrevistada por uma jornalista e perguntando como é que ela estava se vendo em casa sem poder sair, porque era do grupo de risco, e como é que era, se os netos estavam cuidando dela, levando em casa e tal. E a senhora, a repórter toda preocupada e tal, aquilo para a repórter, da maneira como a repórter estava falando, era o fim do mundo. E a senhora, com a calma que é normal de uma pessoa de 90 e poucos anos, olhando assim para a garota, e disse, olha, minha filha, eu não sei qual é o seu problema, eu nem entendo por que é que o pessoal está aí tão preocupado. Porque, sabe, eu nasci na Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. Os meus pais foram obrigados a colocar eu e o meu irmão dentro de um buraco no chão durante muitas semanas, sem luz, e muitas vezes sem ter o que comer, e não podíamos fazer barulho. Uau. Então, eu não entendo qual é o seu estresse e o estresse do meu neto, que com internet, com a geladeira cheia e com luz, não pode ficar em casa 3 meses. E eu sempre que fico um pouco mais ansioso quando algum grupo cancela alguma coisa, ou quando não fechamos algum roteiro que devíamos ter fechado nesta época, que é a época de pico, né? Eu sempre me lembro da senhora. Então, eu fico mais calmo quando me lembro de uma lição de vida recebida da geração anterior, né? É sempre bom. Eu vou pegar uma pergunta aqui que chegou, deixa eu só abrir ela aqui. Vamos lá. Bom, acho que é da pergunta, relações dos equipamentos culturais e acessibilidade, você falou um pouquinho, que estão me perguntando com relação aos equipamentos para utilizar em museus e teatros, como que dá a questão de acessibilidade? Isso é fornecido, no caso, pelo museu, ou a gente já pode incluir isso como no pacote? Quando você fala de equipamentos de acessibilidade, existem 2 tipos. Pronto, pelo que eu entendi da pergunta, vamos supor, no caso de que a pessoa precisa, vamos falar numa pessoa com mobilidade reduzida. A pessoa com mobilidade reduzida não necessariamente ela é cadeirante, mas eventualmente ela haja necessidade da utilização. Normalmente esses museus, esses espaços culturais, eles também oferecem, né? Não só tem, está disponível, tal como acontece no aeroporto. Quando você chega para embarcar com alguém, não precisa ser cadeirante, basta ser uma pessoa que esteja cansada ou que tenha asma, ou, enfim, pede o serviço.
Obviamente, se pedir com antecedência é melhor, porque nem sempre está muito disponível. Mas os museus têm, os hotéis, todos os hotéis em Portugal, para terem o certificado de hotel, que é diferente de um outro tipo de turismo, mas para ter o certificado de hotel tem que ter elevador para pessoas de acessibilidade, com PNS, né, pessoas de necessidades especiais. Todos os hotéis são obrigatoriamente adaptados, têm um número mínimo de quartos adaptados para cadeirantes, com um raio de 1,20, enfim, as regras normais, o lavatório, a pia rebatível, o cordãozinho de segurança, caso a pessoa desmaie e tenha que puxar a cordinha. Você vê muitas dessas regras que às vezes passam batidas por nós. Vocês já se perguntaram por que na Europa, e é muito comum, sobretudo os sul-americanos, nos perguntarem por que as portas em muitos banheiros e até nos postos de gasolina, por que as portas dos banheiros e as divisórias não vão até embaixo, não vão até o chão, né? Parece falta de privacidade, mas não. É exatamente para permitir que as pessoas sejam vigiadas e caso alguém caia e fique desmaiado, seja possível resgatar a pessoa, mesmo que esteja trancada por dentro, né? Então, para responder à questão, os museus, mesmo os castelos, têm cadeira. Lógico que quando são castelos, que a gente sabe que depois tem vários degraus, obviamente não vamos colocar as pessoas aí. Mas, por exemplo, no Castelo de Sintra, no Palácio da Pena, no Palácio da Vila, em Sintra, o circuito por onde entram as pessoas com necessidades especiais é um circuito diferente, não entram pelo mesmo lugar, entendeu? E também não fazem a visita completa, lógico, né? Porque há locais nos castelos onde é impossível adaptar. Mas tem, pelo menos, o acompanhamento necessário. Então, numa sala de espetáculos, no museu, seja o Museu dos Coches, em Lisboa, enfim, qualquer desses museus e salas de espetáculo tem as condições mínimas obrigatórias por lei, rampa, lógico, para que as pessoas, mesmo sem ser cadeirantes, subam tranquilamente, vão dar uma volta maior, mas sobem do mesmo jeito e não precisam se esforçar. Vou fazer só mais 2 perguntas, porque a gente já estourou no tempo aqui, mas vou tentar ser bem breve. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é com relação à parte do executivo. Vamos falar na parte de atendimento a passageiros que vão a trabalho, a viagem de negócio, enfim, a parte executiva. É possível também a gente ali com 2, 3 dias montar um passeio rápido, alguma coisa, além de fazer toda a recepção da parte de traslado e recebimento desse colaborador, enfim, ao país entrando, é possível fazer uma conjugação de alguém que está indo a trabalhar? Nós estamos muito habituados na Glamour a tratar o mais, né? Reuniões, viagens de incentivo, e estamos muito habituados a fazer isso. Nós podemos, inclusive, cuidar dessa temática. Eu me lembro, faz agora 2 anos, foi em junho de 2018, em plena época da Lava Jato, em plena Operação Lava Jato, nós recebemos aqui um grupo de 36 juristas, desde magistrados de início de carreira até juízes jubilados, e faziam parte desse grupo. E correu muito bem as palestras na Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, ministradas pelo professor da faculdade, o diretor da Faculdade de Direito, as visitas ao Tribunal da Relação, ao Tribunal Superior de Justiça, o Tribunal Constitucional, então correram muito bem. E, em paralelo com isso, fizemos uma programação para os ou as acompanhantes,
que obviamente não tinham o mesmo objetivo. Então, não é nada difícil se vier. Já recebemos aqui grupos de vendedores de automóveis que vêm com as esposas, então eles vão lá para as reuniões e muitas vezes as esposas, para não ficarem por conta própria fazendo qualquer outra programação, vai uma guia nossa fazer uma programação para elas, seja turística, seja cultural, seja apenas de shopping, né? Então, Sim. já fazemos isso, não custa rigorosamente nada, basta que nós, inclusive, saibamos se formos avisados para isso, ou se fizer parte do pacote, cuidarmos também até da parte do mais, do evento, toda a parte de merchandising, de equipamentos de tradução simultânea, como o Bruno está fazendo de tradução em Libra. Temos todos esses serviços perfeitamente disponíveis e isso tratado com antecedência, bate tudo certinho. Perfeito. E para a gente fechar aqui, veio mais uma pergunta, o pessoal está perguntando se tem alguma medida tomada diferenciada nesse momento em Portugal, impedindo a entrada dos brasileiros por conta da pandemia. É como a gente falou, que agora esse período nós, de fato, alguns países, aliás, a União Europeia fechou sim para alguns países, assim como os Estados Unidos também. A União Europeia, ou seja, não se trata de ser de Portugal, ou Espanha, ou Holanda, não é isso. Como vocês sabem, não existem fronteiras dentro da União Europeia. Então, há livre circulação de pessoas e de mercadorias, tal como no Mercosul, aí no Brasil. Então, essa decisão das fronteiras externas é uma decisão conjunta. Para já, as fronteiras estão fechadas. E não é em relação ao Brasil ou aos brasileiros. Estão fechadas. Sim. Ponto. É muito provável que agora, em julho, eles tomem uma decisão de ir abrindo, para já ainda não, mas ir abrindo destino por destino, dependendo da análise que a União Europeia faça de cada um dos destinos. Então, uma Nova Zelândia que está já eliminou o coronavírus, é claro que um avião deles, desde que venha direto, que não faça escala, pode entrar certamente. Mas para já nem esses, entendeu? Então, mais um motivo para vocês ficarem tranquilos, porque antes que vocês viajem, essa situação vai estar resolvida, entendeu? O problema, e a pergunta, claro, é pertinente, mas seria preocupante a resposta se a viagem fosse este mês, ou em julho. Aí sim teríamos um problema. Como não é o caso, vocês fiquem tranquilos, vamos atualizando vocês, a própria Paula vai atualizando cada um dos ouvintes que está nos assistindo, os telespectadores que estão nos assistindo, vai atualizando vocês em relação a isso, e o que eu sugiro é que vocês se deixem guiar mais por quem está no ramo, quem está dentro do assunto, os técnicos, os cientistas, e menos pelos comentadores políticos, menos pelos jornalistas que às vezes querem vender notícia e que nem sempre estão exatamente interessados em dar a notícia de forma a tranquilizar. Porque eu já tenho visto muitas vezes, eu tenho uma formação matemática e às vezes me indigno com algumas coisas da forma como são apresentadas. Imaginem, uma cidadezinha tinha um caso de coronavírus, não importa onde. Aí, na semana seguinte, descobriu que tem mais um. Qual foi o aumento? Matematicamente, foi de 100%. Você tem duas formas de apresentar essa notícia, né? Dizer, olha, temos um caso, agora temos dois, vamos ver, vamos testar o resto da população, ver se não aparece mais nenhum. Isso é uma forma. A outra é fazer uma capital letter dizendo que houve um aumento de 100%. Então, a situação está descontrolada porque houve um aumento de 100% naquele município. Lógico, passou de 1 para 2. Né? O momento, agora a gente vê muita fake news, é o que você falou, é o momento da gente planejar.
Planejar e pegar um profissional que de fato saiba. A gente também vê hoje na internet, assim, pacotes com valores extremamente absurdos de baratos, e aí a gente vê as pessoas, eu vou comprar e não sei se eu compro, será que é um risco, não é? Normalmente então assim, é importante sim que haja um planejamento, que se pegue todos os tipos de informações que cada passageiro julga necessário saber antes de ir, se preparar, precisa preparar a documentação, é importantíssimo também a gente saber que apesar de Portugal, e não só Portugal como a Europa, é um país que ele não exige hoje visto dos brasileiros, mas tem que estar com a documentação certinha, tem que estar com o passaporte organizado, seguro viagem. Hoje, pós essa pandemia, eu acredito que é um serviço de extrema e de suma importância hoje, na hora de... Me permite interromper você só, porque o nosso tempo está acabando, só para frisar um pouquinho o que você está dizendo. E agora estou me referindo, digamos, aos nossos espectadores. Confiem a partir de agora, confiem mais no profissional, no agente, na Paula, no agente de viagem. Não façam mais essa situação dessa economia que acaba não sendo, mas vocês só vão descobrir que não foi economia nenhuma de comprar as coisas picadas. Eu vi uma promoção na internet, vou pela Lufthansa, vou chegar a Portugal via Paris ou via Frankfurt, porque vocês, com uma profissional como a Paula, ou com uma agente de viagem, vocês têm sempre um melhor serviço. Nós estamos aqui do outro lado, para nós é indiferente como vocês chegam e serão tratados sempre do mesmo respeito. Mas às vezes nos corta o coração saber que a pessoa, por exemplo, não pediu à WTP Viagens para incluir o chip de comunicações. E quando a gente sabe quanto é que estão pagando pela comunicação porque ativaram o roaming internacional, puxa, corta o coração, porque você aqui com 10 euros tem voz e dados para mais de 15 dias. E se bem isso. Se isso estiver incluído dentro do pacote da viagem, a Paula dividindo isso, coloca isso dentro do pacote, é irrisório. Então, as refeições, a mesma coisa. Não, eu não vou colocar as refeições porque eu como mais barato no McDonald's. Puxa, mas você vai mesmo atravessar o planeta para almoçar no McDonald's? Você vai comer arroz com feijão? Exatamente. Você não vai incluir da gastronomia local. E repare, depois você vai chegar à conclusão de que se tiver tudo organizado por uma profissional, nesse caso como a Paula, junto conosco, você não vai pagar mais por isso, porque é lógico que o restaurante ou o hotel vai combinar conosco 20 almoços bem mais econômico do que se você fosse lá com 20 pessoas pagar o preço da lista. E vai tomar um vinho especial, vai comer uma sobremesa típica, vai comer uma comida variada e vai ter, inclusive, uma explicação sobre isso, vai ter um carinho, entendeu? Exato. Então, não corram esse tipo de risco de dizer, eu depois, quando chegar lá, eu vejo quais são os passeios, eu pego a linha do metrô e faço como faço aqui em casa e vou andando. É uma viagem diferente, mas é diferente. Entendeu? E quantas vezes os nossos guias nos dizem, isso acontece 100% das vezes. Tem sempre alguém que já veio a Portugal ou já veio a Espanha e vira para o guia ou para a guia e diz, puxa, mas eu já vim aqui uma vez ou duas, e eu já tinha estado aqui, nunca tinha entendido isso, nunca ninguém me tinha dado esse tipo de explicação. Eu não sabia por quê. Sem dúvida. Sem dúvida. Pensem ao contrário, pensem como se eu fosse na cidade de vocês, o que é que vocês fariam? Um parente vosso, por exemplo, um primo de Portugal que fosse à cidade de vocês, o que é que vocês fariam? Diriam ao camarada, olha, quando chegar no aeroporto, você aluga um carro, pega o GPS, marca os pontos turísticos, tem até uns restaurantes de umas dicas, que tem um amigo lá de Portugal que também já deu para você, e seja feliz. Você vai fazer isso? Não. O que é que você vai fazer?
Cara, você vai almoçar onde eu sei. Ainda vou ligar antes. Exatamente. E principalmente para quem está tendo esse primeiro contato com o destino, é importante. É gostoso poder se aventurar, você pode, junto desse planejamento, sim, tirar 1 dia, 2 dias livres ali, para tentar uma aventura, assim, a sós no local, para testar alguma coisa diferente. Mas o primeiro contato e a programação, ela é sempre bem mais bem-vinda e, com certeza, com menor número, com a probabilidade bem menor de erros do que se espera quando você compra alguma coisa simplesmente pelo valor, vamos estimar assim. Então, acho que esse é o momento, acredito eu que esse seja o momento da gente se resguardar, assim, pelo menos nós brasileiros agora, nesse momento que nós estamos vivendo, e sim, para todo mundo que tem a ideia de planejar o destino, de conhecer Lisboa com a Glamour, junto com a WTP e fazer um planejamento e poder desfrutar. O gostoso do destino que nós temos aqui, que é Portugal, é o desfrutar, é poder estar tranquilo, é o poder aproveitar cada momento, porque quando você volta com histórias, você volta com pensamentos diferentes, você começa a analisar as coisas até dentro mesmo do seu país, quando você volta de forma diferente. Então, eu acho que esse é o momento, sim, de nos planejar. A gente, como eu já disse, a WTP gosta e firma sempre parcerias com empresas de qualidade, que ofereçam qualidades. Então, por isso a gente quis começar aqui a nossa primeira live com o Alberto, por conta do trabalho dele, que é espetacular. Peculiaridades, eu acredito, sim, que o passageiro ele vai viver, sim, um passeio e vai desfrutar e vai vir contando e vai falar, nossa, quando é que eu volto de novo para Portugal? Ou, nossa, posso ficar mais um pouco, Alberto, em Portugal, fazer aqui Espanha, vamos dar mais uma puxadinha, Bélgica, França. Então, usem esse tempo agora para planejar, administrar, adquirindo as coisas com planejamento. Nós estamos aqui justamente para fazer essa assessoria, não a Paula como WTP, mas pronto, se você tem o seu agente de viagem, dê sim preferência ao seu agente de viagem, porque ele ele estudou para isso, ele se especializou para poder passar as melhores opções, as melhores ideias de roteiros e destinos, e poder aí fazer a adaptação no seu roteiro, se você vier precisar, se você, aqui como a gente fala, os PCDs, ou enfim, mobilidades reduzidas. Hoje nós temos as crianças autistas. Então, a gente, WTP, trabalhou especificamente para auxiliar, claro, não só o PCD, mas como todos, a nossa ideia é que, e a do Alberto, sem dúvida, é que vocês tenham a maior comodidade e aproveitem do destino da melhor forma possível e absorvam o máximo possível e com qualidade, para poder, acho que a nossa felicidade é você chegar no final da viagem e falar, uau, vocês tinham razão, foi ótimo, quero conhecer mais, quero descobrir. Então, eu acho que é isso. Vamos planejar, vamos nos informar, vamos procurar um profissional para isso, e as nossas portas estão abertas. Nós, mais uma vez, da WTP, agradecemos o Alberto pelo excelente trabalho e pela parceria que nós temos aqui do Brasil com vocês aí, e se Deus quiser, a gente vai passar por isso e logo, logo estamos por aí de novo. É isso mesmo. Então, vou terminar também agradecendo a honra, o prestígio de estar com vocês.
reforçando um pouquinho aquilo que a Paula acabou de dizer, nós temos aqui um lema, quase um banner, né, na Glamour, que é o seguinte: nós não vendemos viagens, nós construímos memórias, né? Nós Exatamente. Vocês acreditem, certamente já fizeram muitas viagens na vida, vão fazer muitas mais, e pensem comigo, vocês já se esqueceram certamente quanto é que custou a última viagem que vocês fizeram. Vocês já se esqueceram até do nome do hotel. Vocês, aquilo que não esqueceram foram os bons momentos, ou os maus momentos, dessa mesma viagem. Às vezes pode ser uma coisa muito simples. Estamos falando de pessoas com necessidades especiais. Uma das coisas comoventes, por exemplo, é ver alguns encontros que nós promovemos com algumas escolas aqui, que umas são escolas públicas, outras fazem parcerias público-privadas, e que ficam depois amigos e que se correspondem, inclusive, entendeu? De crianças e jovens, Sim. né? E que vão trocar experiências, inclusive entre os próprios profissionais, veem os trabalhos manuais que eles têm feito, os alunos se disponibilizam e têm algum orgulho, em brio, né? Em mostrar o que fizeram e tem as exposições. É muito, muito interessante. Você falou das pessoas com autismo, é muito interessante ver a interação que existe entre eles e é muito bonito, é muito bonito. Então, é lindo, é inspirador. Eu acho que cada trabalho, cada pessoa, cada deficiência, nós aprendemos um pouco também. Às vezes o passageiro acha que aprende bastante com a gente, mas nós aprendemos também muito com eles. E principalmente com esse público que hoje vem tomando um maior reconhecimento aí no mundo, graças a Deus. Aqui no Brasil ainda, muita coisa ainda precisa se fazer, a se melhorar com relação à acessibilidade, mas nós já temos também aqui a adaptação de muitos destinos excelentes, e o intuito e o foco e a esperança, pelo menos minha, é que um dia consigamos chegar a essa plenitude de acessibilidade que a gente encontra hoje em Portugal e na Europa. É gratificante, sem dúvida gratificante. Mas eu agradeço imensamente a sua participação, você ter passado aí um pouquinho do seu tempo com a gente. E estamos de porta aberta e trocando figurinhas e sigamos trabalhando junto. E sucesso para a gente sempre. E agradeço ao Bruno também, claro, desculpa. Vou agradecer ao Bruno, nosso intérprete de Libras, excelente. Mais um braço que a gente adicionou aqui a WTP Viagens com todo o carinho para poder atender de forma igual aí a todos. Muito bem. Então, uma boa noite para todo mundo. Obrigado ao Bruno também, um excelente profissional. A Paula por esse prestígio e a todo mundo que está nos escutando. E não se esqueçam de uma coisa. A gente daqui a 10, 15 anos pode ser que não se arrependa do que fizemos, mas certamente vamos nos arrepender daquilo que não fizemos. Então, se estiverem pensando numa viagem, na viagem da vida de vocês, numa viagem diferente, concretizem com calma, com ponderação, para o ano que vem, escolham a melhor época, escolham o melhor destino, mas se aconselhem, obviamente, com quem devem, tal como eu falei, e sejam felizes. Muito obrigado. Muito obrigado, Alberto. Obrigado, Bruno. E obrigado a todo mundo que participou. Um super beijo. Muito obrigada e até a próxima. Até logo. Tchau, Paulo. Até logo. Tchau. Tchau.